Amados irmãos, graça e paz, nós estamos gratos ao Senhor por mais uma lição. Esta lição desta vez é de número 6, que é expressando palavras honestas. Essa é a nossa lição de hoje e deixa logo aí o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, interaja conosco para que esse canal, o YouTube, entenda que esse trabalho é um trabalho de relevância. Então, não esquece de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal, para que você seja sempre notificado quando nós postarmos os vídeos, que todas as semanas, todos os fins de semana, fazemos esse vídeo da EBD. E hoje é mais um dos nossos resumos, né? E a nossa lição de hoje é expressando palavras honestas, irmãos. E ela tem como base o texto aqui de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33 até o 37, que fala sobre os juramentos. E está escrito assim, ó, nessa versão que tem: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, aos seus antepassados, né, como está escrito aqui. Não jurem falsamente, mas cumpra o seu juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, na outra versão, João Ferreira de Almeida, essa que eu li foi uma NVI, diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E hoje nós estaremos tratando desse assunto, irmãos. Um assunto de grande relevância, que às vezes no nosso meio, principalmente, porque esse texto aqui Jesus está falando para pessoas que já conhecem as Escrituras, né? Não é para pessoas que já é escravizado na mentira, que já vive no pecado, no engano, que não sabe nada do que é Deus nem salvação. É para quem já conhece e ainda tem esses resquícios, ainda tem esses maus hábitos, né? Porque Cristo está se dirigindo àqueles que nasceram de novo, ensinando como deve proceder aqueles que nasceram de novo, aqueles que conhecem a lei do Senhor, aqueles que conhecem a sua palavra. Então, esse assunto ele é um assunto de relevância, porque Jesus aqui está preservando a verdade. Jesus aqui está zelando pelo falar verdadeiro, por uma vida honesta, por uma vida de verdade, por uma vida sincera, em que não há falsidade, em que não há engano, em uma boca em que não profere mentiras. Então tudo isso está relacionado nessa lição, né? E nosso primeiro ponto, ele diz: não jurem pelos céus nem pela terra, né? Não jurar pelos céus nem pela terra, né? O que Jesus está dizendo aqui, irmão, não é que ele é contra algum juramento, certo? É como Jesus disse que ele não era aquele que vinha, ele disse que não veio para acabar com a lei, mas sim para cumpri-la. Então, colocando espiritualidade na lei, Jesus interpreta ela como ela é. E ao interpretá-la como ela confronta a vida de muitas pessoas. E é assim que é o Evangelho hoje, ele nos confronta, ele bate de frente com as nossas ideias. Talvez para você, ou para mim, para algumas pessoas, isso pareça ser simples. Prometer algo a alguém, prometer, fazer promessas, fazer juras e não cumpri-las, né? Parece coisa simples, mas isso acontece mesmo. Por isso ficar, não ter satisfação. Uma coisa é eu prometer algo a uma pessoa me comprometer de estar em um local, em determinado horário, num culto, numa reunião, ou seja lá o que for.
ou em um serviço para ajudar um irmão, ou em alguma obra, alguma coisa, que eu me comprometer com aquela pessoa e acontecer um imprevisto e eu não poder ir, certo? Isso não tem nada a ver com o que Jesus está sendo contra aqui, né? Isso não tem problema nenhum, né? Isso pode acontecer com qualquer ser humano, até porque a vida da gente, as coisas são muito imprevisíveis. Às vezes você está aqui marcado para ir para determinado lugar e às vezes adoece, ou às vezes não dá condição, ou às vezes aparece outra coisa que lhe atrapalha em cima do horário, ou às vezes uma situação climática, né, uma chuva, alguma coisa do tipo que te interrompe e não dá para você cumprir com aquele compromisso. Aí é diferente. Mas se habituar em viver prometendo as coisas dos outros e não ter palavra para cumprir, aí isso aí é reprovável diante de Deus. E Jesus não está aqui proibindo ninguém de jurar, de prometer, de se comprometer alguma coisa. O que Jesus proíbe aqui, irmãos, na verdade, Jesus não é contra o juramento, mas ele é contra a forma, ele era contra a forma como os escribas e que eram os teólogos da época, daquela época, e os fariseus, eles usavam o juramento, eles usavam as coisas de Deus para confirmar as suas mentiras. Igual muitas vezes a gente vê as pessoas fazer isso, dizendo: não, mas eu juro diante de Deus. Diante de Deus eu juro isso, que eu não fiz isso, que isso aqui é verdadeiro. Diante de Deus, algumas pessoas dizem e juram como se diz aí no mundo, né? Jura de pé junto, dizendo, teimando por uma mentira e usando até a palavra de Deus. Olha, mas Deus está vendo aqui, eu lhe provo dentro da palavra, eu lhe provo dentro que a minha vida é assim, assim, que eu sou homem de Deus, ou se for mulher, vai dizer, eu sou uma mulher de Deus, eu juro por isso, por aquilo. Estas coisas, irmãos, essa jura, elas falsamente, é o que Jesus está condenando aqui, é a jura falsamente, é usar, é jurar pelas coisas, usando as coisas sagradas, usando o que é de Deus, para justificar, para confirmar uma mentira, para confirmar algo que não vem de Deus, que é de procedência maligna, né? E não precisa tanto arrodeio, tanta jura. Até porque quem acaba jurando demais é o que mais mente, né? Se você tem, isso é fato, isso é verdade. Se você tem convicção, tem certeza no que você está fazendo, do que você fala, da pessoa que você é, não tem necessidade de você estar jurando nada para ninguém e nem querendo provar nada para os outros. Não há necessidade nisso. Quando alguém tem muito essa preocupação, uma coisa é certa, ele está inseguro, e essa insegurança é por conta de que não tem verdade, né? Essa insegurança é justamente por conta disso. E Jesus disse: você não tem autoridade para jurar por nada, nem pelo céu, porque não é de vocês. Não foi Deus que fez o céu, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Nem pela terra, porque no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem pela vossa cabeça, porque vocês não podem tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Vocês não têm poder sobre isso. O domínio do tempo, a genética, tudo, nada disso está no domínio de vocês. Nada disso vocês podem manipular, podem mudar e alterar aquilo que já está programado por Deus. Então, Jesus mostra que eles não têm direito para nada porque eles usavam essas coisas. Bom, nós não podemos jurar por Deus. Era o que eles pensavam na época, mas pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela nossa cabeça. Então a gente pode fazer esse juramento e assim firmar os seus negócios falsos, as suas falcatruas, usando o que era sagrado. Então isso era reprovável, né? Eles juravam por tudo, só não pelo nome de Deus, porque acreditava que desobedeceu. Mas isso desencadeou, irmãos, uma série de mentiras, porque tudo levaria a Deus. Por quê? Porque eu digo que tudo levaria a Deus? Porque todas essas coisas foi Deus quem fez. Céu, terra, cabeça, o Jerusalém, né? Então,
nada do que eles tentassem usar para se esquivar de Deus ia dar certo, porque sempre ia terminar em Deus. E outra, que a verdade ela nasce no coração, assim como também a mentira produzida lá, né? Por uma vida de um coração cheio de mentira, a boca também vai proferir, e não é isso que Deus quer para nós. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ponto 2, Efésios 4:25 diz: pelo qual falai a verdade com cada um dos seus irmãos, abandonai a mentira e falai a verdade. Então Deus exige de nós, os que conhecemos a sua palavra, aqueles que agora nasceram de novo, que a nossa boca venha proferir palavras verdadeiras e não nada de mentira. Na boca do cristão não pode haver engano. Na boca do cristão não pode haver palavras de mentira. Ele dizer uma coisa aqui, ele jurar falsamente. Ele usar a palavra de Deus, usar o que é santo para justificar suas mentiras, né? Como desculpas. Então, nada de o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Porque ele diz de procedência que passar disso vem de onde? Vem do maligno. João 8:44 diz que ele nunca se firmou na verdade, pois ele é o pai, ele peca desde o princípio e ele é o pai da mentira. Então, quando Jesus diz que o que passar disso vem do maligno, é que quem procede dessa forma não entendeu os ensinamentos de Cristo, não aprendeu com Cristo. Jesus não ensinou isso. Jesus é a verdade, irmão. Jesus não engana ninguém. Até quando as pessoas diziam que queriam seguir a ele, ele dizia assim: ó, vocês querem me seguir? Pois as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era sincero. Jesus não mentia para enganar, para atrair ninguém. A sua vida era uma vida de verdade, e a Bíblia diz que nunca houve engano na sua boca. Então, por isso, ele ensina dessa forma, que o que resolve o problema é só o sim, sim ou não, não. Ou é sim ou é não e resolve a questão, está resolvido o problema. Não precisa rodeio, não precisa jura, não precisa tanto enfeitado, não precisa tanta promessa, certo? Não precisa jurar por tudo no mundo sem ter um coração sincero com verdade. Porque quando se tem a verdade no coração e a sinceridade, primeiro, quem é sincero não diz que é sincero, né? Eu já vi tantas pessoas dizer: eu sou sincero, eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo muita verdade. E são as pessoas que eu vi mais mentir, certo? São as pessoas que eu vi mais enganar, mais trapacear, mais usar as escrituras ao seu favor de uma forma errada, né? Ele pensa que está sendo a favor dele, para querer encobrir as suas mentiras, jura falsamente. Porque quem tem a verdade, isso é visto nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu trato, no seu negócio. Quando eu falo de negócio, irmão, é tudo, certo? Não separe, viu? Vida. Dizer que a minha vida é secular, isso aqui não. Está ligado também, viu? A sua vida secular está ligada à sua vida espiritual. Não tem como você ser um crente cheio do temor de Deus, em comunhão com Deus, e ser trapaceiro, mentiroso, prometer e não fazer, né? Jura falsamente, enganar os outros, mentir, seja em que for, num comércio, numa coisa para não pagar, querer levar vantagem em tudo. Isso não é atitude de quem aprendeu com Jesus. Aí é onde se encaixa lá em João 8:44. Esse que age dessa forma, ele não aprendeu com Cristo, ele aprendeu com Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então, sim, sim, o não, não já resolve tudo, né? E o nosso terceiro ponto, irmãos, deve haver honestidade em nossas palavras, nosso dia a dia, né? Nossas palavras, ela tem que ser palavras que venha a ter verdade, que não venha a ser igual ao padrão do mundo. Eu lembro-me que uma vez no meu trabalho eu errei uma peça lá que eu estava fazendo, trabalho com solda, e ficou muito feio, um negócio feio mesmo, e a gente tinha um chefe que era meio bravo. E eu fiquei com medo de mostrar aquela peça a ele, porque praticamente eu tinha matado aquela peça. Ia ser um prejuízo, ia para uma sucata e era um negócio complicado. Então, eu sem saber o que fazer,
a, na minha inocência, fui ficar pedindo conselho a um e a outro. E dá pra você imaginar qual era o conselho mais ou menos que as pessoas davam, né? Corta isso aí com a esmerilhadeira, corta no maçarico, joga na sucata, esconde no meio das outras peças que ele não vai ver. Senão tu vai levar, caramba, vai ser chamado a atenção. E até irmãos, até pessoas no nosso convívio lá, que era cristão, dizem, rapaz, se eu fosse tu, jogava isso fora. Escondia ela no meio das outras, cortava. Aí alguns diziam, não, corta não, mostra ele e tal. Aí chegou um camarada que não era crente nem nada e ele... Não foi todos os cristãos que viram eu fazer aquela peça que eu errei que me deram conselho ruim, não. Teve uns que deram conselho bom também, pra mim ser sincero. E eu preocupado, rapaz, eu vou mostrar, eu tô preocupado. Não é que eu não queira, eu queira esconder, é o que ele vai dizer, que ele é muito zangado, assim, muito estressado. E de repente um camarada chegou pra mim e disse assim, bom, tu for chamado a atenção, uma bronca a mais e uma a menos, o que é que vai mudar na sua vida? Não muda nada, né? Não muda mesmo. E não, eu tô certo de mostrar ele, eu só tô com medo da reação dele, mas vou lá. Cheguei lá, fui mostrar ele, pensei dele fazer mó alvoroço, ele só deu uma olhada assim, e eu expliquei a situação, ele, bom, cara, aqui tem jeito. Guarda aí, depois tu retrabalha ela, dá um acabamentozinho, alguma coisa, e conserta isso aí, que eu acredito que dá pra mandar para o cliente lá sem problema. E foi o que eu fiz, consegui consertar, deu muito trabalho, mas entreguei. Daquele dia eu vim ter a certeza que coisa boa é andar na verdade. E é bom a gente se esforçar para isso. Porque a verdade, irmãos, ela às vezes até assusta, às vezes parece até dura. Mas é coisa boa a gente ter verdade no falar. Mas por que era? Eu acredito assim. Por que era que ele acreditou? Por que era que ele não fez aquele espanto, ele não foi brigar, não fez aquela... Ele foi tão calmo, nem parecia aquele. Porque havia sinceridade no falar. Eu estava mostrando um fato, eu reconheci o meu erro, né? Como outras pessoas que chegaram na hora e viram, não, rapaz, ele errou, ele não trabalha desse jeito, você sabe. Ele, não, aqui acontece assim mesmo, tal. E deixou pra lá. Havendo sinceridade, irmão, no falar da gente, é coisa boa em tudo. Você vai fazer um negócio, tem que ter uma sinceridade, certo? No seu falar. Você falar uma coisa, tem que firmar, né? Se vender por aquele preço, não tem que fazer que nem Ananias e Safira não, firmaram uma mentira lá entre eles e chegaram lá, combinaram uma coisa e fizeram o outro. É tanto que Pedro diz, vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. E muitas vezes a gente pensa que passa batido isso. Pensa que Deus não tá nem aí para essas coisas. Não, mas aqui é só uma mentirinha para resolver essa situação, é por uma boa causa. É de Satanás isso, não é de Deus. Isso você não aprendeu com Deus. Você não aprendeu com Jesus. Os ensinamentos de Cristo é diferente. Esse é o padrão do mundo, que resolve as coisas no jeitinho brasileiro. No jeitinho da mentira, do engano, da falsidade, das palavras desonestas. Então a nossa palavra ela tem que ser honesta, né? E tem que habitar em nós essa sinceridade e honestidade. Porque nós vivemos num mundo pós-moderno em que estas coisas estão sendo ultrapassadas. Mas para Deus ainda está valendo ainda. Viu? Isso para Deus não passou, não é ultrapassado. Não é ultrapassado isso aqui. Para Deus não saiu de moda, não saiu de tendência. Ser fiel para Deus é conta ainda, viu? Conta e conta muito. E nós aprendemos aqui nessa lição que sobre a fidelidade nós estamos vendo em vários aspectos aqui. Hoje nós aprendemos no falar, em expressando palavras honestas. Então as palavras que saem da nossa boca, não é como o Tiago diz, de uma fonte não sai dois tipos de água, uma doce e uma amarga. Ou é um ou é outro. Ou é o sim ou é o não. E aí? Né? Como é que tem que ser? E Jesus disse, basta o sim e o não, resolve essas coisas. Se passar disso, não foi eu que ensinei a vocês, foi Satanás, vem do maligno. Provém do maligno. Então essa é a nossa lição de hoje, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, seja edificado por essa palavra e ela vem para nos moldar, cada dia nos lapidar. Eu agradeço aqui essa oportunidade, no nome santo de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Continue sempre conosco, assistindo nossos vídeos, se inscreva no canal, não se esqueça, seja nosso parceiro aqui nessa luta pela propagação do Evangelho.